É para nós momento de alegria por poder dirigir a palavra às ovelhinhas do Senhor sob os nossos cuidados, dizendo que temos estado em vigilância, em constante oração e pedindo ao Senhor para que nos capacite a vencer a saudade, o desejo de estar com as amadas congregações, tanto aqui como no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e também ali no sul do país e na Argentina, quando temos uma viagem marcada, segundo a vontade do Senhor, permissão dele, para o próximo dia 16 de abril. Esperamos até lá o desenvolver dos acontecimentos, que por ora não são promissores, mas carece de cada um de nós obediência às autoridades de saúde de nosso Brasil, no enfrentamento desta guerra contra o inimigo invisível, essa pandemia do Covid-19, que é o coronavírus. E estamos orando ao Senhor porque, de qualquer maneira, recebemos um alerta de que realmente o que o Senhor Jesus nos advertiu e nos adverte no Evangelho de São João, no capítulo 15, versos 5, que sem ele nada podemos fazer que nos conceda alegria, a bênção e que possamos desfrutar da vitória. Vemos nesta pandemia a fragilidade do ser humano em todo o planeta Terra. Um vírus pequeno, invisível, traz a morte, a preocupação, paralisa os países, a terra, leva os governantes a uma preocupação muito grande e a um desejo premente de solucionar o problema. Por isso, a nossa posição é de vigilância e de oração, não somente para a igreja, para os irmãos, mas também para as autoridades envolvidas nesta batalha, nesta luta contra esse inimigo que se tornou comum, afrontando a todos os seres humanos. Vamos crer no Senhor Jesus Cristo. Vamos intensificar as nossas orações, orando por todos, obedecendo às autoridades, mantendo a vigilância no que diz respeito às nossas ações e esperarmos do Senhor, esperando do Senhor que a solução venha o mais rápido possível, que será para o bem de todos. Por isso, precisamos nos unir nesse momento em oração, em súplicas, para
as autoridades que têm a responsabilidade do bem-estar de todos nós brasileiros. Que Deus abençoe, sem distinção de cor, sem distinção, amados, de política, coisa parecida, mas que todos estejam unidos em prol da solução do problema e que seja afastada o mais depressa possível de nosso meio esta pandemia, o Covid-19 ou coronavírus. Mas, me dirigindo a todos aqueles que nos ouvem e pedindo atenção para a leitura da Palavra de Deus, que eu creio que será um reforço para cada um de nós, membro da Igreja do Senhor Jesus Cristo, para aquele que nos ouvem e que realmente creio que será uma bênção, porque o maior poder ainda não é aquele que vem da terra, mas é o poder, a misericórdia e a solução que vem do céu. E isto através de um único nome que conhecemos como o caminho, a verdade e a vida, que é a pessoa ímpar, singular, única, gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Peço a atenção de todos para a leitura da Palavra de Deus que está no livro de Tiago, no capítulo 4, versos meia dúzia e 7. Leremos. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Ainda 8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Oremos a Deus. Pai eterno, Pai justo e santo, diante da tua presença e com a responsabilidade de ministrar a tua palavra, te agradecemos por esta oportunidade. Te pedimos que o Senhor renove a unção dos ouvidos daqueles que nos ouvem. Renove, Senhor, ó Deus, as mentes para o entendimento da tua palavra e restaura mais uma vez, fertilizando os corações, para que possam receber esta semente preciosa que é a imutável palavra do Espírito, as sagradas Escrituras. Ó Deus, e que
possam produzir frutos, muitos frutos benéficos para o momento que estamos atravessando e aguardando com paciência o grande evento que aspiramos, o arrebatamento dos salvos. Oramos já com gratidão, em nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor. Amém. Amados, nestes versículos no livro de Tiago, tiramos lições preciosas. Quando encontramos aqui a expressão antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. É impressionante como fala aos nossos corações esta palavra. E podemos entender a responsabilidade que pesa sobre nós, os cristãos evangélicos, sobre a veracidade desta palavra, mostrando o convite de nosso único grande mestre, o Senhor Jesus Cristo, que convém dizer 100% homem e 100% Deus. Quando fala no seu convite para o discipulado, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então não há lugar, em tempo nenhum, para uma vaidade espiritual. À medida que somos abençoados pelo Senhor, mas devemos nos humilhar diante dele, porquanto a palavra nos dá um ensinamento que reputo como muito precioso, que depois que fizermos tudo, devemos nos considerar como servos inúteis. Isto em relação do que fazemos e do que ele, o Senhor Jesus, fez. Portanto, não somos salvos ou justificados pelo que fazemos, mas aceitando, vivenciando, cumprindo aquilo que o Senhor Jesus fez e que foi muito precioso para a humanidade. Quando se fez carne e sangue para tomar o nosso lugar na condenação, morrendo ali na cruz do Gólgota, mas à medida que morria, levando sobre ele a nossa condenação, o salário do pecado cometido, que é a morte, e nos dando em troca a vida e a vida eterna. E como tomarmos posse, estarmos certos de participarmos da vida eterna, sermos
herdeiros desta bênção. É o que lemos no Evangelho de São João, no capítulo 5, versículo 39, quando o Senhor Jesus nos fala, nos admoesta: examinai as Escrituras e cuidais ter nelas a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. E mais ainda, o cuidado de não acrescentarmos ou omitirmos alguma coisa da profecia deste livro, que é a Bíblia Sagrada. Como lemos lá em Apocalipse, no capítulo 22, versos 18, ai daquele que acrescentar alguma coisa à profecia deste livro. E no 19, ai daquele que tirar ou omitir alguma coisa à profecia deste livro. Note bem os ais para os acréscimos e para as omissões. E no final, temos uma lição preciosa: o perigo dos acréscimos, porque quando acrescentamos alguma coisa à revelação dada por Deus, nós estamos dizendo que faltou alguma coisa a esse Deus e que nós podemos completar ou complementar. E quando omitimos, nós tiramos. O que não pode ser tirado ou omitido, com o ai escrito ali no livro de Apocalipse, no capítulo 2, versículo 7, onde lemos: quando o Senhor fala à igreja Esmirna: aquele que vencer, lhe será dado o direito de participar da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. É o paraíso que foi perdido no Éden e restaurado para nós no céu, pela pessoa gloriosa do segundo Adão, que é a pessoa ímpar, salvadora, resgatadora do Senhor Jesus Cristo. Mas voltamos aqui ao que lemos. No versículo 7, depois de ouvirmos falar de que Deus resiste, então há uma resistência de Deus para os soberbos, porém a sua graça é estendida, é revelada aos humildes. Mas ainda, ao falarmos desta resistência de Deus para os soberbos, nós vemos do outro lado o Senhor dando resistência aos humildes para receber dele a imensurável graça, que é um favor imerecido, mas que nós recebemos pelos méritos santos e sacrossantos, infinitos da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Falando em resistência, nós vemos aqui uma resistência contra o adversário comum das almas, aquele que veio para roubar, para matar e para destruir.
que é o diabo. E o Senhor nos ensina como tomarmos posse dessa resistência, dizendo: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Então vemos aqui a resistência a tudo que vem do mal. Mas antes, para que possamos tomar posse desta resistência que é real, devemos nos submeter à palavra de Deus. O que entendemos pela expressão ou ação verbal do resistir ou sujeitar? O sujeitar, na verdade, é um domínio do próprio eu, o ego. É subjugar a própria vontade, submetendo-a à vontade de Deus. Resistir. Mas antes de resistir, necessitamos adquirir resistência. E para tomarmos posse da resistência tão necessária para os nossos dias, os dias que atravessamos, que são dias maus, entendemos a nossa posição de sujeição. O que é ser um sujeito? É ser dependente, submetido e comprometido com a obediência à palavra do Espírito. A bênção da resistência é adquirida. Mais uma vez, voltamos a falar, pela submissão à palavra de Deus. Temos exemplos gloriosos de resistência. Há poucos dias demos aqui um estudo falando sobre resistência. E então vimos essa resistência, amados, ali no livro de Êxodo, no capítulo 3, versos 1 em diante, quando lemos: e apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou o Senhor Deus a ele, no meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Ele disse: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra
santa. Como temos aqui um fator de resistência e que nos traz uma lição profundamente revelada. Quando Deus se apresenta a Moisés para comissioná-lo para uma grande obra, que era a da libertação do povo do jugo de Faraó, do povo que estava em grande sofrimento, em agonia, ali no Egito. Mas ainda tiramos aqui uma lição preciosa. Moisés chegava àquele lugar, no deserto, ouvindo a voz de Deus, no meio da sarça que ardia e se consumia. Primeiro, o Senhor fala que o lugar em que ele estava é santo. Continuando, o lugar que estamos, neste lugar, pregando para vocês, é solo santo. O lugar onde vocês estão ouvindo esta palavra é terra santa. E é algo precioso quando o Senhor diz: descalça os sapatos dos teus pés, tira a poeira, não deixa aquilo que você atravessou por aí. Este solo aqui é solo santo. Mas uma coisa também nos chama a atenção. Foi sobre Moisés. 40 anos ali no Egito, conhecedor da cultura egípcia, cursou várias escolas, principalmente a famosa Faculdade de Dotmis, da arte da guerra, conhecedor dos deuses egípcios e afastado tantas vezes, tanto tempo do Deus dos hebreus. Então conhecia mais os deuses dos últimos acontecimentos do que o Deus verdadeiro, o Deus de seus pais. Mas há uma coisa que nos chama a atenção. Ainda que houvesse esta apatia, este desconhecimento de Moisés, o Senhor conhecia Moisés plenamente e o chama pelo nome. Moisés, Moisés. E Moisés responde: eis-me aqui, Senhor. Amados, que coisa gloriosa. Ele nos conhece pelo nome. Ele conhece a cada um de vós, internautas, que estão participando deste culto de adoração a Deus, quando ministramos a santa e gloriosa palavra do Espírito. Mas o assunto que é hoje o tema de nossa mensagem revelada, o estudo da palavra de Deus, está no tema resistência. Deus inicia ali o seu contato com Moisés em Horebe, ou Sinai, falando a Moisés no meio de uma sarça que ardia em fogo e não se consumia. O que era sarça? Uma vegetação própria do deserto, ramos secos, e que Moisés estava acostumado
a vê-la se queimar e se consumir até chegar às cinzas. Quando o sol, na sua força, chegava ali à vegetação e a queimava, produzindo mesmo fogo e a consumindo. Mas desta feita, Moisés estava vendo algo diferente. Havia fogo. E este fogo estava envolvendo a sarça. Mas no meio do fogo estava a palavra de Deus. Algo profundo. A sarça era queimada pelo sol de quinta grandeza, o sol criado. Mas agora estava envolvendo esta sarça, não o sol de quinta grandeza, mas de primeira e última grandeza. É esse fogo que age no sentido contrário. É o fogo que dá a vida pela palavra, que é a palavra do Espírito, e que João Batista nos fala profundamente a respeito disto, quando se refere a Jesus ali no deserto da Judéia, quando fala do batismo dele para arrependimento, nas águas, para arrependimento, para que pudesse ver, receber o reino de Deus, mas fala também daquele que estava chegando e que ele não era digno de desatar ou carregar as suas sandálias ou alparcas. Esse sim batizava com o Espírito Santo e fogo. Mas, falando em resistência, o que sinto eu? A admiração de Moisés era na resistência da sarça, uma vegetação de galhos secos, e não se consumia. Pela revelação, cremos que era o início de uma lição para o aprendizado de Moisés, que seria logo a seguir chamado para uma grande obra. E diz o Senhor para Moisés: olha, Moisés, eu vi o meu povo em grande aflição, debaixo dos açoites, na escravidão do Egito. E eu desci para fazê-lo subir a uma terra larga e espaçosa que emana leite e mel. E Moisés, é claro, quem sou eu? Senhor, para realizar esta obra, como eu, que fugi lá do Egito, da morte de Faraó, agora vou chegar a Faraó para dizer a ele para deixar sair o povo do Egito. E a resposta do Senhor foi algo de precioso: eu serei contigo. Oh, que coisa gloriosa, amados. Olha só o que aprendemos. Moisés, comissionado para essa grande obra, vê ali a sarça que ardia e não se consumia. Agora ele começa a ter um entendimento do que o Senhor já queria lhe revelar. Que o povo dele no Egito era essa sarça, a representação dessa sarça seca, sofrida, no deserto, mas que não se consumia, que o fogo
não a destruía, porque o Senhor estava ali no meio do fogo. Era o povo de Deus no Egito que estava debaixo do fogo da aflição, mas que, como aquela sarça, não se consumia, pelo contrário, crescia sobremaneira a ponto de amedrontar o próprio faraó. Crescia mais na escravidão do que o povo egípcio exercendo a escravidão. Aí está a resistência no meio da aflição, porque o povo de Israel era e é portador de uma promessa. Porventura, nós também não somos portadores de uma promessa tão grande como esta? Promessa em que o Senhor Jesus Cristo, ao dar a sua vida por nós na cruz do Calvário, aí cabe pequenas aspas, quando nós podemos aqui mencionar, nos lembrando, em certa ocasião, quando o Senhor Jesus, estando com seus discípulos, falou-lhes: vamos sair daqui, porque aí vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. É impressionante a ligação destes contextos, algo de precioso. Nós éramos varas secas, e o Senhor chegou a falar: se fazem com ele o lenho verde, o que não faria com os secos. Mas entendemos aqui que quando o Senhor falou para os discípulos: vamos daqui, ele queria dizer: ele nada tem em mim lenho verde, mas tem em vocês lenhos secos. E quando ele convidou para sair dali, foi a mesma coisa, eu entendo, de dizer: me acompanhe. Me acompanhe até eu dar a minha vida por vocês na cruz do Calvário. Me acompanhem, porque ali haverá uma substituição. O diabo nada terá em vocês, mas tudo terá em mim, porque eu darei a minha vida por vocês. Eu tomarei sobre mim as vossas iniquidades e os vossos pecados, e vos restaurarei, vos resgatarei do mais ou maior cruel sequestro que a humanidade sofreu, que foi o sequestro da comunhão com Deus, da imagem e semelhança de Deus, prometida na graça pela pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, quando afirmou que seríamos semelhantes a eles, e que o que os olhos não viram, o que os ouvidos não viram, e que jamais chegou ao coração humano, é o que Deus tem preparado para nós. É que nós o conheceremos como Ele nos conhece. É quando receberemos no arrebatamento dos salvos o corpo incorruptível e imortal, semelhante ao de Jesus, apenas com uma diferença: nós, seres criados, e Ele, o único Criador. É algo precioso. Mas ali estava a resistência da sarça
no meio do fogo. Quando lemos no profeta Isaías, que é algo muito precioso, ali em Isaías 43, 1, onde lemos: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, Israel: não temas, porque eu te remi e chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e pelos rios eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isto é maravilhoso, é algo precioso, porque vemos também a resistência por ocasião do dilúvio. Quando, amados, as águas do dilúvio dizimaram toda a raça humana, com exceção dos oito componentes da família de Noé. E o que entendemos também ali no dilúvio, algo profundo, algo precioso, quando depois 40 dias de chuva sobre a terra, não ficou alma nenhuma vivente. As águas ainda permaneceram 150 dias sobre a terra após a arca encontrar o seu lugar de pouso firme no pico ou no cimo alto do monte de Arará ou Ararat. Foi quando Noé soltou um corvo, e este corvo saía e voltava até que as águas se secaram sobre a terra. O corvo não voltou mais. Se cumprindo a palavra, que onde se ajuntar que onde estiver a carne, aí se ajuntarão os abutres. Mas logo após, soltou uma pomba que, não achando repouso para a planta dos seus pés, e voltou a Noé. E ele tomou-a e a meteu-a com ele na arca, consigo no interior da arca. Após 7 dias, soltou novamente Noé a pomba, e ela voltou com uma folha arrancada de oliveira em seu bico. Que preciosa revelação, que confirmação da palavra do Senhor sobre o fogo e sobre as muitas águas, e a resistência para a libertação. Vimos aqui a resistência desta oliveira que sobreviveu a todo o dilúvio. Então, a sarça no fogo e esta oliveira nas águas. Isto é
maravilhoso para nós. O Senhor também, através desta expressão, resistência, que vem da ação do verbo resistir, e que no início nós falamos de primeiro submissão a Deus para resistência ao mal. É algo que nos toca profundamente, porque vemos muitos exemplos de resistência e também o lado negativo da resistência à palavra de Deus, que consiste na não submissão, que é contrariar a palavra do Espírito, ali em Levítico 10:1, quando Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, porque trouxeram fogo estranho perante a sua face. Em Levítico 10:2, então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Aí, nesse momento, não estava previsto aqui no estudo, mas o Espírito nos lembra de Malaquias, capítulo 4, já no seu início no 3, falando sobre aqueles que não temiam a Deus e advertindo aqueles que temiam a Deus, mas que questionavam o que os injustos tinham, possuíam, e falaram: que adianta servir a Deus? Os ímpios, eles não servem a Deus e possuem, têm. Que profunda ignorância! E veio a palavra do Senhor dizendo a respeito do sol, da justiça: olha, para eles virá queimando com restolho, para vós que temeis ao meu nome, virá como o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, as asas da palavra e do Espírito. Então, é algo precioso. Mas também temos exemplos de resistência ao mal e submissão à palavra de Deus. Quando lemos no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, verso 17, eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó Rei. E no versículo 8 do capítulo 3, ainda de Daniel: e se não fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Que coisa gloriosa! Que resistência! Foram lançados no forno ou na fornalha ardente. E como o rei enfurecido mandou atiçá-la 7 vezes mais,
os grandes ali do reino, os comandantes, os fortes, amarraram os 3 servos de Deus, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados com todos os seus utensílios, vestimenta, atados em cordas, lançados na fornalha. E os que o lançaram morreram assados, queimados. Mas os 3 foram vistos por Nabucodonosor com um 4º personagem. É essa resistência que precisamos adquirir do Senhor para vencer os dias maus, para estarmos numa perfeita comunhão diante da adversidade. E este Sadraque, Mesaque e Abednego foram vistos pelo rei andando livremente no meio da fornalha com um 4º personagem. Esse 4º personagem que lemos aqui no livro de Daniel pode ser o 2º na sua vida, pode o 3º, o 4º, o 5º, o 6º, o 10º, o 20º, o 100º, até o número maior. Na vida de todos aqueles que nos ouvem. Porque se somos 5, 6 na nossa família, ele é o 7º. Estará conosco. E há uma promessa gloriosa que ele não fez. Diferente de Buda, diferente de outros deuses. Buda, na hora da sua morte, chamou os seus adoradores e falou-lhes que nunca mais eles o veriam. Confúcio, a China, com a sua profunda e nobre filosofia, desapareceu. Nunca mais voltou. Mas e o nosso Deus verdadeiro? E a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo? Ressuscitou e prometeu. Foi aquele que morreu e tornou a viver. E nos garantiu que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco no meio desta, amados, pandemia do Covid-19 ou coronavírus. Ele está no controle. Ainda que os homens percam o controle desta bactéria, o Senhor, a quem servimos, Ele controla todas as coisas. Ele permite que a praga chegue, mas também ordena que ela se afaste e não volte. Ele permitiu que 10 pragas chegassem ao Egito, mas também determinou um tempo para elas, e elas saíram para a glória e honra do nome do Senhor. Mas ainda há outros exemplos de resistência. E essa palavra de hoje leva a você que nos ouve a ter resistência ao diabo e todas as suas setas malignas, das suas ações maléficas, porque ele veio para roubar, para matar e para destruir. E o único que pode desfazer essa obra maligna é a pessoa gloriosa do Filho de Deus, daquele que morreu e tornou a viver, e vive e reina
para sempre. É Ele, o Senhor Jesus. E agora vou terminar, porque parece que ainda tenho 10 minutos, não é isso? Ainda tenho 10 minutos. Vou ainda aproveitar aqui para outros exemplos de resistência. Daniel na cova dos leões. Jogado por inveja. Eu nunca vi tanta inveja nesse tempo final. Tanta vaidade, tanto julgamento, tanto desejo mal para o próximo. É impressionante. Pelos órgãos de comunicação social. Um julgando o outro. Mas a igreja do Senhor está separada. Ela está na intercessão. Ela ora pelas autoridades constituídas. Ela ora pela nossa república, que tem o seu fundamento em 3 pilares: o executivo, o legislativo e o judiciário. A nossa posição é de intercessão ao Senhor, porque em João 15:5 ele nos adverte que sem ele nada podemos fazer. Mas em compensação, em João 15:7 ele nos garante algo de precioso, dizendo: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres, e assim vos será feito. Como é imprescindível, amados, adquirirmos esta resistência para rompermos esses dias maus que temos pela frente, mas que são dias do fim. Há poucos dias, orando pela madrugada, chegando ao dia em oração, e de repente nesta oração eu desapareci do lugar em que estava deitado e orando. Me achei num lugar que estava de joelhos. E havia um caminho com muitas pedras e outros caminhos mostrando facilidades. E eu concitava ao povo a não sair do caminho em que tinha que andar sobre pedras, embora fosse mais difícil, mas que nesse caminho havia segurança. Foi quando de repente eu senti que um varão de branco se ajoelhou ao meu lado e me abraçou e começou a beijar a minha face. E foi levando os seus lábios para o meu ouvido, e ali eu ouvi a sua voz: ungido meu, prepare o povo que está sob os seus cuidados, porque o fim é chegado e o encontro da igreja com o Senhor entre nuvens está por acontecer. Bendito seja o Senhor. Mas, amados, você entendeu o que é adquirir a resistência tão necessária para esses dias maus que estamos atravessando? É algo profundo. Vemos e nos lembramos também de Estevão na adversidade. Quando condenado à morte pelo apedrejamento, as pedras
chegam a ele porque testemunhava a veracidade da pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo como o Messias prometido, como o Deus que se fez carne, o Emanuel, que era o Deus conosco. Mas há algo impressionante nessa resistência desse homem de Deus. As pedras, ao invés de baixar a sua cabeça, houve uma ação contrária de resistência. Ele elevava a cabeça e, ao elevar a sua cabeça, viu os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, de braços abertos, à sua espera. Que gloriosa resistência! Resistência de intercessão até a última hora. Quando olha para o seu algoz, cujas vestes ensanguentadas foram depositadas aos seus pés, que era Saulo de Tarso, ele intercede a Deus, não impute a eles essa morte, esse apedrejamento. Como quem diz, salva-o. E Deus ouviu a intercessão de Estevão. E esse Saulo é o grande apóstolo São Paulo, que de perseguidor do Evangelho segundo a lei, foi um perseguido segundo a graça. E o apedrejador e o apedrejado estão nos céus, de braços, junto àquele que é, que era e que voltará, amados, em breve, em glória, que é aquele que adoramos nesse momento, que prestamos culto nesse momento, que é a pessoa gloriosa do Senhor Jesus Cristo, e que nos promete essa resistência contra tudo aquilo que é corrupção em todos os segmentos humanos, nos garantindo, amados, a resistência na submissão à sua santa palavra, de onde vem a verdadeira libertação de João 8:32, quando ele fala: e conhecereis a verdade vos libertará. E quem é essa verdade que liberta? É confirmada e ratificada em João 8:36. Se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres e resistentes contra todas as setas diabólicas, porque já nos encontramos, amados, e estamos resguardados e protegidos nesse esconderijo do Altíssimo, a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a palavra do Espírito. E com esta palavra, encerrando, faltam 2 minutos para mim, eu vou orar por vocês. Pai eterno, Pai santo, Pai único e verdadeiro, fiel em suas promessas para cumpri-las, nós te adoramos e te agradecemos pela resistência que o Senhor tem nos dado contra tudo aquilo que é do velho homem, Senhor, e que através do nascimento, do novo nascimento da água e do Espírito, ó Deus, podemos ir resistindo à velha natureza e dando lugar, Senhor, à nova natureza. É quando, Senhor, nesse novo nascimento,
vamos nos desligando do natural, alma vivente, transitória e mortal, para essa nova ação criativa do Senhor, no lugar da alma vivente, o Espírito vivificante. E ainda, Senhor, ó Deus, ó Pai, no lugar da transitoriedade, recebemos a eternidade. E no lugar da morte, a vida. E a vida eterna, proporcionada pela pessoa de teu Filho Jesus Cristo, em nome de quem entregamos agora a todos aqueles que nos ouvem, todos os internautas, abençoando seus familiares, filhos e filhas, parentes e amigos. Senhor, abençoando o trabalho de cada um e dando resistência para romper esses dias, Senhor, ó Deus, desta praga do coronavírus. Meu Deus, dá-nos esta bênção. Sê com cada uma das tuas ovelhas e que possa cumprir a tua palavra no respeito às autoridades, Senhor, e que no recôndito de seus lares possam ali proporcionar o verdadeiro avivamento que deve ser iniciado nos lares. Sê com todos. É o que nós agradecemos. No nome de teu Filho Jesus Cristo, nosso Salvador, te pedindo a extensão dessas bênçãos a nossas queridas ovelhinhas do Senhor, sobre os nossos cuidados, ali na Argentina. Sobre, Senhor, as ovelhinhas do Senhor, sobre os nossos cuidados, ali no sul do país. Ó Deus, nos estados Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. Ao nosso filho, que é o nosso representante, Senhor espiritual, ali na região. O nosso filho, pastor Antônio Salles, homem de Deus. Ó Pai, aquele que é um filho, Senhor, que ocupa um lugar de destaque no meu coração. Abençoe a ele, a sua querida esposa, dedicada, Senhor. Eu digo nora, porque quem casa um filho ganha uma filha. Então posso dizer Tatânia como uma filha também, com seus filhos, meus netos, meu Deus. Abençoe essa valorosa missionária Tânia Salles e todas as suas servas e servos ali do sul da Argentina. Senhor, diga a eles, mostra a eles o amor que nutro por eles, meu Deus, e que eles se unam em torno do meu representante, Senhor, aí regional, na Regional Sul e no exterior, que é o meu filho pastor Antônio Salles. Oramos por todos, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, abençoando a todos de nossa cidade, de nosso estado do Rio de Janeiro, Senhor, e de todo o Brasil, em nome de Jesus. Amém. Ainda tempo para o Magno cantar um hino? E ainda encerrando, amados, de uma vez, porque estou fechando a palavra, não há mais o que dizer, mas queremos encerrar ainda com um hino de louvor a Deus, entoado pelo nosso assessor administrativo e motorista da presidência, que é o missionário e cantor evangélico Carlos Magno. A vida tem tristezas mil, nem tudo é
Mas quanto a dor que é tão sutil, há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Glória a Deus, aleluia. Confia em Deus. Confia em Que Deus. a negra nuvem passará. Bendito o nome do Senhor. Oh, não duvidas, mas confia em Deus. Se a tua fé provada for Ei, Pai, sarricanta lama. e te esquecer Ei, Pai. do teu Senhor, Bendito o nome de Jesus. necessitares do Salvador. Há um caminho só. Confie em Deus, que Ele sempre te ouvirá. Confie em Deus, que Ele nunca falhará. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvidas, mas confia em Deus. Confia em Deus, que a negra nuvem passará. Oh, não duvidas, mas confia em Deus. Aleluia. Amém, amado. E assim, me despeço com todos, despeço de todos, mandando um beijo para o coração de cada uma ovelha, de cada obreiro, de cada pastor, de cada família, em nome de Jesus.